Saudações, Dux e Duques Tricolores. E quem fala é Duque Tricolor para mais um a polêmica do Vasco e Fluminense, né? Vamos falar sobre duas polêmicas que são importantes, né, de se falar, que aconteceu também nas redes sociais e que eu preciso comentar sobre isso. Não sei se vai ser esse nome, talvez seja um outro nome, né? Eu sempre tento colocar o título aqui, mas surge do nada o título maravilhoso, então entenda isso. Mas antes disso, YouTube Live voltou e vai ser no sábado, então fique atento. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados de um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. E preciso falar pra vocês sobre 2 coisas. Sobre um vídeo que eu acabei de ver aqui no TikTok e um outro falando sobre Cartola. Aliás, só para vocês entenderem uma situação, a camisa que eu mais gosto de utilizar e que eu utilizo sempre em todos os jogos do Maracanã é essa daqui, ó. É a do Cartola, né? Só pra ter aqui, cadê a imagenzinha do Cartola aqui? Calma aí. Eu quero começar primeiro com outro tema, mas eu quero só mostrar aqui, cadê a imagenzinha do Cartola? Ah, o Cartola tava aqui, acabou caindo. Mas o Cartola estaria aqui, ó. Tá entendendo? Se você for ver aqui, ó, tem até uma partezinha aqui, ó, mostrando. Mas o Cartola estaria aqui, ó. Entende? É a camisa oficial do Cartola. E aí o que acontece? Vamos comentar sobre ele, mas vamos lá. Isso é importante. Primeira parte. O vídeo do TikTok. Ela chegou falando assim, ó. Ela estava no stand. O stand atrás estava justamente a situação. Falando da torcida feminina do Fluminense. Falando que ela foi a primeira torcida feminina do Brasil. E aí ela fala o seguinte: não, mas veja bem, a torcida feminina foi do Vasco, lá em 70 e pouco, não sei o que, não sei lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, a pessoa não sabe ler. Eu vou explicar o que está naquele stand. E por que eu fiz. É a primeira torcida organizada feminina. Você viu, há uns 3 ou 4 dias atrás, a torcida Tricoflores, que é uma torcida não organizada do Fluminense. Qual que é a diferença entre uma torcida organizada e não organizada? Simples. A diferença é, tem estamento, ou seja, tem estatutários. Eles seguem várias regras para que eles existam, tá? Não é tipo, vamos a lá Bangu, vamos fazer aqui a torcida Young Flu e não importa, não. Tem regras. Quais são essas regras de comportamento, por exemplo? Claro que nas outras torcidas organizadas também tem as regras de comportamento. Só que escrita de como que você deve suceder sendo uma torcida organizada do Young Flu? Não. O que eu estou mostrando para você, isso é importante comentar, é que esse conjunto de regras é o que fala que o seu time ele está em condições, que o seu grupo está em condições de terem ali alguns acessos. Entendeu? De terem ali alguns registros ali. Tem regimento interno, ou seja, além das regras da torcida para fora, também tem da torcida para dentro. Ou seja, exemplo,
A torcida, por exemplo, do Young Flu, ela só pode vir de branco. Ela não pode vir de outra cor. Então qualquer torcedor da Young Flu que for torcer, ou ele vai pegar a camisa da própria Young Flu, ou vai pegar uma camisa branca do Fluminense. Ah, não tenho, então você não pode chegar com a gente, entendeu? Então, dentro disso você tem um regimento interno que você tem que obedecer. Senão você está expulso da torcida. No caso, por exemplo, das tricolores, você viu, tinha camisa tricolor, tinha camisa do Cartola, tinha camisa do não sei o que. Não que necessariamente precise ter a camisa especial. Mas eu estou pegando, por exemplo, o do regimento interno, para vocês entenderem sobre a torcida do Young Flu. E por último, mas não também menos importante, a abertura com o próprio presidente em curso. Quando você se transforma em uma torcida organizada, você mostra para aquele presidente que para você ter torcida, você precisa ter eles. E eles vão ditar o ritmo da torcida. Porque eles são organizados. A torcida organizada, ela não manda nada. A torcida organizada, ela manda nisso tudo. Ela faz justamente a verificação. Entendeu? Então talvez esse grupo que ela esteja falando são de grupo de torcedores que se uniram, criaram um grupo, mas que não tinha nada disso formalizado. Você está entendendo? É claro que o Vasco teve muitas inserções de torcidas femininas, de torcidas negras, ou seja lá que for. Agora, brigar com essa situação não é legal, tá? Você está simplesmente sendo desvalorizado do seu trabalho. Então, sim, a primeira torcida organizada feminina do Brasil é a Flu Mulher, que tinha estamento, tinha regimento interno e tinha acesso ao presidente. Não sei se ela continua, deve continuar, mas está lá escrito. Entendeu? Não é falando mal, novamente. Você tem direito de defender. Agora, você não tem direito de reescrever a história. Isso que é o problema, quando você tenta trabalhar com o seu público falando que o seu time é perfeito, mas não tem. Tem vários problemas. A torcida do Fluminense, a situação do Fluminense tem vários problemas. A gente comenta muito isso dentro. A gente comentou muito isso dentro do Herdeiro Chico Nabar. Entendeu os problemas e melhorar. Tá bom? Então a primeira parte é justamente isso. Sim, a primeira torcida organizada feminina, exclusivamente feminina do Brasil, é a torcida Flu Mulher. Ok? Antes de falar mais sobre o segundo tema, vamos falar que é sobre Cartola. Se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe. Redes sociais da questão de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E vamos nessa, vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos lá. Isso é importante comentar. Chegou justamente nas redes sociais, no X. Então, saindo do TikTok e indo pro X. Foi colocado ali para que a gente tenha um mosaico do Cartola no jogo de volta. E aí muita gente ficou lá falando, né? Muita gente do Vasco ficou falando besteira. Falando que Cartola era um personagem. Nunca existiu. Olha, eu já vi muitas insanidades na minha vida. Agora, uma pessoa que existiu falar que não existiu, que é um personagem que foi criado pela torcida do Fluminense. Oi? Vamos botar aqui, ó. O que são essas cores aqui, ó? Essas cores são da Mangueira. Mangueira? Mangueira. Mangueira. Mangueira, Mangueira, Mangueira.
Foi uma homenagem, né? Do Cartola. Só pra gente mostrar aqui rapidinho. Mangueira. Exatamente, ó. Deixa eu mostrar aqui mais. A mangueira, que é rosa e verde. Rosa e verde. Agora eu vou mostrar o Cartola. O cara que, segundo eles, nunca existiu. Nunca existiu. Você tá falando que esse cara aqui, ó. Você falou que esse cara aqui nunca existiu, que é IA. Muito estranho, né? Você simplesmente falar que um preto nunca existiu, fica muito estranho, né? O que eu tô mostrando pra você é que sim, o Cartola existiu. O Cartola era ele presidia a Mangueira. Ele foi um dos principais personagens. E quando a gente fala do Cartola, por que esse nome Cartola? É porque ele toda hora andava com uma cartola. Você tá entendendo? O adereço favorito dele. Nós, o Fluminense é o time que teve o maior torcedor ilustre do mundo, que é o Chico Guanabara. Poderia não somente ser o Cartola, poderia ser o Cartola e o Chico Guanabara. Isso é bom. Tem que mostrar quem é Chico Guanabara, quem é esse cara. Esse cara existiu, esse cara é invenção da sua mente, Duque. Porque sempre é bom, né? Que pode ter algum... Isso é bom. Calma aí. Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Aqui, ó. Isso aqui é uma representação, tá? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma representação. Que seria, né? O Chico Guanabara aqui, ó. O que eu tô demonstrando é justamente isso. A gente teve um torcedor ilustre, que foi o Chico Guanabara. Que a gente criou justamente todo esse modelo, que a gente criou todo esse seriado e que tá justamente ali. Pra quem não sabe, tá na minha playlist HCG. Herdeiro Chico Guanabara, tá bom? Dito isso, não torcer. Não quer dizer que os seus pretos também não tenham ali a mesma situação. Agora, entenda uma coisa. Se hoje a gente torce vibrando, vaiando, dançando, abraçando os outros, beijando a careca do careca, isso daí tem uma resposta. Ele, o Chico Guanabara, e o famoso herdar a situação dele. Porque antigamente, como é que era o jogo? O jogo era assim, ó. Aí o cara fazia gol, o cara ficava assim, ó. Não torcia. Quando o Chico Guanabara entrou, falou assim: Êêêê! Gol! Aí, tipo, os caras tanto que fizeram o gol que foi assim. O que aconteceu? Por isso. Então, não. O Cartola não é invenção. O Chico Guanabara não é invenção. A Chiquinha, grande personagem também
e do Fluminense também não é invenção. Depois falar mais alguma coisa? Vocês têm os seus, eu tenho os meus. Vocês tiveram ótimos personagens. Ótimos personagens. Valorizar cada um é isso. Mas é importante dizer, né? Para que as pessoas entendam de vez sobre o que é verdade e o que não é. Tá bom? Essas duas partes que foi em tudo não já tá caro o Vasco. Tá? Eu não tenho problema com o Vascaíno. Tá? Eu tenho eu falo, né? A minha equipe principal é montada por um flamenguista, um vascaíno, um botafoguense e eu que sou tricolor. Né? Eu, Duque, tricolor. Aí você tem o Mano Carlos, que é flamenguista. Você tem o Mano Rafael, que é botafoguense. E você tem o Mano Juan, que é vascaíno. Então, como é que eu posso ter algum tipo de problema? Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Mais tarde a gente vai ter outro vídeo. Vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo de pós-jogo. Se não, vamos parar por aqui. Não vai ser 3-1, vai ser 2-1. Mas eu vou tentar assistir. Faça tudo aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, criação de vídeo. Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. E espero que tenha pós-jogo. Vamos! Vamos, Fluminense! Pelo amor de Deus, temos que passar pra final. Vamos! Duque. Por que você se estressa tanto, né? Por quê? Você precisava se estressar? De fato, você precisava realmente tá aí com problema? Desculpa pelo ter que fazer tudo bem mais rápido porque tô com o pessoal em casa. Você vai ver que vai vir justamente aqui daqui a pouco 2 travesseiros e é isso que vai acontecer. Eu normalmente dou um respiro e eu dei respiro. Foi vermelho do Léo Jardim? Não sei. Tá. Falam que é vetor, não sei o que, no celular. Entendeu? Ó, o que eu faria dos 2 travesseiros? Ó, 1 travesseiro, 2 travesseiros. Cara adora travesseiro. 4 travesseiros. E... o que é isso aqui? Ah, isso aqui é meu. Tá. Isso aqui eu vou botar até pra dormir. Precisava. Sabe? Vamos falar da realidade. O que eu falei pra vocês? Que o meu medo era Luiz Obeldia versus Diniz. Que o Luiz Obeldia ele não entende como ganhar do Diniz. Todos os técnicos entendem como ganhar do Diniz, menos o Luiz Obeldia. O Vasco, que em 8 jogos ganhou 2. E um deles tinha que ser contra o Fluminense. Vamos crucificar Everaldo, vamos crucificar o todo. Vamos crucificar também a torcida que votou num cara para manter o status quo. De um time que, tá muito longe de ser um sucesso. Sabe, tem que fazer de tudo pra ganhar. Agora próprio. É obrigação. Nem se for no espelho, mas tem que fazer. O pior é que eu vou estar lá no Maracanã. Isso vai ser foda. Eu gosto muito de ver as palavras do meu amigo, né?
que vai fazer aniversário um dia antes. Eu vou estar lá no aniversário. Isso vai ser interessante, ó. Calma aí. Quero mostrar pra vocês. Cara, você sabe, eu vou comemorar meu aniversário dia 20. A final da Copa do Brasil 21. O Fluminense não vai me negar esse presente. Espero que não negue. O bom é que esse cara ele tem acesso a tudo que é do Fluminense. Mas eu tenho que imitar. O que foi? Tá, depois você coloca aí, beleza. É só tem aqui no Júnior? Daqui a pouco você pega, mãe. Relaxa. Então, tô te falando, tem gente em casa. Não vai nem passar aqui, mas vai passar. E muito por conta de vários erros, mas tudo bem. Desculpe, mas é isso que eu falei. Na minha concepção, mesmo com bom trabalho que o Luiz Abeldia mostrou, ele tá muito aquém a muitas coisas. É isso que eu tô te falando. O Walter Casagrande, ele fala, né? Pra você entender sobre isso. Eu falei pra vocês que, por exemplo, se considera essa vitória de 6-0 de São Paulo de alguma coisa, de alguma influência? Eu falo assim, não. Falei lá no meu pós-jogo. E não vou mudar. É entender que a gente deu muita sorte, por exemplo, contra o Grêmio. Imagina se a gente tem o... Se a gente é contra o Mozema e o Caio Vinícius. Eu acho que esse jogo não seria vitória do Fluminense. O Fluminense deu até muita sorte que o Vasco perdeu o Piton, que, segundo dados, é o cara que mais fez assistência no futebol brasileiro. Um dos caras, da top 3 caras que fez mais assistências no futebol brasileiro. Quer dizer, o Fluminense está dando sorte. O que não é telefonino. Como é que foi o jogo? Lance bem montado. Thiago Silva cabeceia. Serna pega, chuta. Toca no jogador do Vasco, que entra 1-0. Depois, lançamento para outro lado. Chega no Puma, que manda a bola para o meio. O Felipe Coutinho erra, deixa a bola passar para o Ryan chutar, fazer 1-0. E por último, cabacice total do Fluminense. Ryan passa de meia mundo, consegue achar Felipe Coutinho, que manda para a área, acha Vegete, com mais uma cabacice do Freitas, 2-1, Vasco em cima do Fluminense. Agora temos 90 minutos para a gente ter que vencer o jogo de 2 gols de diferença. Um gol vai para as pênaltis, vai para prorrogação e vai para pênalti. É fogo. Tá bom? Dito isso, o jogo foi horroroso por ambas as partes, tá? Não teve nada que realmente a gente possa brilhar sobre isso. E de fato, muito ruim. Três duplas que eu vou falar que eu senti falta foi justamente do John Kennedy, de tentar com o John Kennedy e tentar com um outro jogador, um Riquelme. Felipe talvez seria legal nesse jogo, o que não foi nem colocado em campo. Depois disso, dois jogadores que entraram e tentaram mudar o jogo, que foi justamente o Hércules e o Felipe e o Paulo Henrique Ganso, mas nada conseguiram contribuir. E dois jogadores que a gente tem que dar uma olhada aqui, porque para mim são problemáticos, que é o Freitas
e o Everaldo, que pouco fizeram nesse jogo. Ou, quando fizeram alguma coisa, fizeram para prejudicar o Fluminense. Dito isso, e o Fábio, né, tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Todos os lances que ele podia ter agarrado, ele agarrou. Todos os lances que ele não tinha como agarrar, não agarrou. Zubeldia, pra mim, fracasso. Substituiu 3 jogadores. Ele não tirou assim, uma substituição em cada... Não. Ele substituiu um inicial, que foi justamente o Nonato, o Soteldo em cima do... O Soteldo em cima do Keno, né? O Keno entrando no lugar do Soteldo. Aí depois colocou o Hércules no lugar do Nonato e colocou o Ganso no lugar do Lúcio Acosta. Não tirou o Serna, que já estava cansado, que já não conseguia realmente arrancar com a bola. E também não tirou o Everaldo, que nada fez. Esse é o resultado do Zuzu, do Luiz Obeldia, tá bom? Dito isso, perdemos, tá bom? Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe. Rede social da criação de vídeo, vídeo dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Esse mês podem dar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.